Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, O Dia do Senhor. Este estudo aqui que vai trazer o tema do Dia do Senhor desde o Gênesis até o Apocalipse. E por que que ele é importante para a minha vida, para a sua vida? Por que que esse tema ele é tão relevante nos dias que nós estamos vivendo? Eu quero agradecer desde já o seu acesso, a sua participação neste estudo. Não posso deixar de pedir para você também deixar o seu like aqui no nosso vídeo, fazer o seu comentário caso você tenha apreciado esse estudo e compartilhar também esse estudo com outras pessoas que tenham interesse por esse mesmo tema. Tá bom, meus amigos? Então, olha só, vou compartilhar aqui, como de costume, a nossa apresentação, que vai guiar o nosso estudo, tá certo? Todos estão conseguindo visualizar aí? Tá, né? Então vamos lá. O Dia do Senhor. Tá certo, meus amigos? Esse vai ser o tema que nós vamos abordar aqui nestes 5 encontros. São 5? Isso, são 5 encontros, né? Acho que são 5, deixa eu contar aqui. Isso, 5 encontros. Então a gente tem a nossa agenda aqui. Hoje, dia 5/5, nós começamos com o Dia do Senhor na criação e na formação de um povo, tá bom? Depois, a gente vai no dia 12/5, a próxima sexta-feira. A gente vai ter o estudo, o Dia do Senhor como sinal e advertência profética. No dia 19/5, o Dia do Senhor no contexto dos Evangelhos. Dia 26/5, o Dia do Senhor na Igreja Primitiva até a apostasia. E em junho, na primeira sexta-feira, a gente tem o Dia do Senhor na Reforma e na Escatologia. Tá bom? Então a gente vai cobrir o tema do Dia do Senhor por toda a história, por toda a Bíblia, e você é o nosso convidado para participar deste estudo. Meus amigos, começando aqui, o Dia do Senhor na criação e formação de um povo. Quando a gente fala a respeito do Dia do Senhor, a gente tem a nossa agenda aqui. O Dia do Senhor na Bíblia, ele tem dois conceitos. O primeiro deles é o conceito escatológico, tá certo? Relacionado com as profecias e com os acontecimentos do tempo do fim. E nós temos um outro conceito do Dia do Senhor também, sendo este o sétimo dia, o memorial da criação. Tá bom? Então, aqui na nossa agenda, a gente tem o Dia do Senhor na Bíblia, abordando esses dois pontos que eu mencionei. Depois, o fundamento do Dia do Senhor, o Dia do Senhor, o memorial da criação. E o terceiro ponto, o Dia do Senhor e a formação do povo de Deus. E aí a gente vai distribuir de Adão a Israel, o princípio libertador do Dia do Senhor, o princípio provedor de Deus no Dia do Senhor e o princípio do Dia do Senhor no centro da lei moral. Tá certo? Então, olha lá. Quando a gente fala a respeito do Dia do Senhor, muitas vezes já vem à nossa mente o grande dia do juízo. O dia que o Senhor, né, ele vai julgar todos os casos ali, para a vida eterna, para a morte eterna, onde todos terão que comparecer diante de Deus e enfrentar o seu juízo. Então, quando a gente fala o dia do Senhor, muitos já associam essa imagem, e essa imagem ela é correta, tá certo? Porque ela está presente na Bíblia. Por outro lado também, o dia do Senhor, ele é tomado na Bíblia como o dia do memorial da criação, como o sétimo dia. Ou seja, em 6 dias Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, e no sétimo dia ali, ele descansou, abençoou e separou esse dia. Portanto, o dia do Senhor ele tem esses dois conceitos: o dia do juízo e também o dia do Senhor como memorial da criação. E quando a gente fala a respeito desses dois dias, o dia do Senhor escatológico, né, relacionado às coisas do tempo do fim, ele está presente na Bíblia. Então aqui a gente separou alguns versos, e olha o que diz lá pra gente, ó. Joel no capítulo 1, no verso 15, diz o seguinte: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Olha só, então aqui o dia do Senhor é o quê? É o dia que está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ou seja, dia de juízo, tá certo? Dia de julgamento. Lá em Amós, no capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Ou seja, aqui Amós ele repreende, né, as pessoas dizendo: olha, por que vocês desejam o dia do Senhor? Por que vocês aguardam tanto o dia do Senhor? Esse dia não vai ser um dia de luz, ele vai ser um dia de trevas, tá certo? Então vai ser dia de juízo, dia de julgamento. Em Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 a 18, eu gostaria que a gente fizesse essa primeira leitura, tá bom? Então quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir lá em Sofonias, capítulo 1, dos versos 14 a 18, e quem encontrar pode abrir o microfone e fazer a leitura para gente. Para encontrar Sofonias tem que ser craque na Bíblia, hein? Vamos lá. Quem encontrar pode ler aí para gente Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18, tá bom?
Pode ler? Pode ler, filho. 14 a 18? Isso. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente para a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então tá aqui essa leitura de Sofonias, né? Uma leitura bastante ali preocupante, porque a gente vê o quê? Que esse dia do Senhor é o dia ali que realmente vai trazer juízo sobre a terra, né? É dia de assolação, de alvoroço, de angústia, de trevas, de escuridão. E quando a gente vê essa relação do dia do Senhor, né, no seu sentido escatológico, no final dos tempos, a gente percebe uma coisa. Olha o que diz lá no verso 17. E angustiarei os homens que andaram como cegos. E qual que é a razão do dia do Senhor, do juízo de Deus vir sobre esses homens? Porque pecaram contra o Senhor. Ou seja, o juízo de Deus, ele vem sobre a terra, ele se torna esse dia de escuridão, de trevas, de alvoroço, de assolação. Por quê? Porque os homens, eles pecaram contra o quê? Contra o Senhor. Tá certo? Ou seja, então Deus ali está fazendo o julgamento, e aqueles que permanecem no pecado contra Deus, eles serão julgados nesse dia, eles enfrentarão o grande e terrível dia do Senhor. E quando fala ali, né, pecaram contra o Senhor, a gente lembra lá de 1 João, capítulo 3, verso 4, que ele vai trazer a definição do que é pecado, né? Pecado é a transgressão da lei, tá certo? Então, os homens que continuam transgredindo a lei de Deus, mesmo conhecendo a verdade, eles precisarão fazer o quê? Enfrentar esse dia terrível, o dia do Senhor, no seu sentido de juízo. Então, esse foi o sentido que a gente percebeu aqui do dia do Senhor como escatológico, tá certo? Agora a gente vai ver o outro sentido do dia do Senhor, o outro conceito dele como o sétimo dia. Então nós temos alguns textos aqui. O primeiro deles, lá em Êxodo, capítulo 16, nos versos 23, 25 e 29, diz assim: Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. E aí no verso 29 ele completa: Considerai que o Senhor vos deu o quê? O sábado. Tá certo? Então lá em Êxodo, no capítulo 16, existe um dia também que é do Senhor. Que dia é esse? O sábado, o santo sábado do Senhor. E ele vai dizer no verso 25: O sábado, ele é do Senhor. E aí a gente tem um texto no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Quem que pode ler esse texto pra gente? Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Por gentileza. Quem encontrar, pode abrir o microfone e fazer a leitura, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Eu vou fazer aqui a leitura para a gente, tá? Então, ó, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, a gente viu no texto lá de Êxodo, capítulo 16, que o sábado é o dia do Senhor, que sábado é do Senhor. E aqui em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, o próprio Jesus, ele se apropria desse dia. Porque ele diz o quê? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, se o Filho do Homem, esse sendo o Senhor, né, do sábado, o dia do Senhor é o sétimo dia. Tá bom? Então, esses são os dois conceitos que nós encontramos aqui a respeito do dia do Senhor. O primeiro conceito escatológico, com relação ao dia do juízo final, e o conceito como sétimo dia, tá certo? O dia do Senhor como sétimo dia. E aqui é interessante que Jesus ele vai fazer um comparativo quando ele vai falar a respeito do sábado,
né, dizendo que é de propriedade dele, pertence a ele, ele, no verso 27, ele vai remeter o estabelecimento do sábado à criação. Ele diz, ó, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o dia do Senhor, ele foi estabelecido para o homem, e não o homem foi estabelecido para o dia do Senhor. Ou seja, a origem do dia do Senhor, como o sétimo dia, Cristo ele aponta lá para a criação. Tá certo? Lá para o Gênesis, lá para o início. E quando a gente vai, né, seguindo essa orientação de Cristo para Gênesis no capítulo 2, no verso de 1 a 3, olha o que está escrito lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então lembra que Jesus falou? A origem do sábado está onde? Lá na criação. Ele foi criado por conta do quê? Do homem. Tá certo? E aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso de 1 a 3, a gente vê, de fato, o estabelecimento do sábado. O sábado ele foi estabelecido logo após os 6 dias de criação. E aqui fica evidente que o sábado, o dia do Senhor, ele é o sétimo dia. Porque no verso 2 é claro, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. Ou seja, aqui, Deus ele torna claro para a gente que existe sim o dia do Senhor, esse dia do Senhor ele remete à criação, e esse dia do Senhor ele é o sétimo dia. Tá certo? Não tem dúvida com relação a isso. E aí um ponto ele fala, por que o sábado então ele foi estabelecido? Olha o que diz pra gente lá no verso 3. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, o dia do Senhor ele é estabelecido porque nesse dia Deus ele descansou de toda a obra como Criador ele fez. Toda a obra que ele fez como Criador. Então esse dia agora é uma celebração da sua criação. Tá certo? Então a gente percebe aqui, nos 6 primeiros dias, Deus sempre está criando. Então haja luz, né? Faça separação entre as águas, faça surgir as árvores e todas as gramíneas, etc., e a porção seca, tá certo? Os luminares no céu, depois os enxames de peixes nas águas, as aves nos céus. No sexto dia, Deus ele vai criar os animais selváticos, vai criar também o homem e a mulher, ou seja, em 6 dias, Deus sempre ele está o quê? Criando. Criando. E aí chega no sétimo dia, o que ele faz? Ele continua criando? Não. Aí ele cessa o seu trabalho. Tá certo? Ele cessa o trabalho. O descansar aqui, que é apresentado para a gente em Gênesis capítulo 2, é cessar o trabalho. Que trabalho que Deus cessou aqui? O trabalho de Criador. Então ele cessa o trabalho da criação e agora estabelece esse dia como um dia de celebração por toda a criação que foi feita. E nesse dia, Deus ele vai estabelecer 3 marcas. Olha que coisa fantástica aqui. Primeiro, ele descansa. A gente viu, certo? Cessou o trabalho. Depois, ele abençoa o dia sétimo e faz o quê? Santifica. Então, ele descansa nesse dia, ou seja, ele cessa o trabalho, ele tomou alento, ou seja, ele terminou a sua obra de criação e agora ele se regozija com tudo aquilo que foi criado. Depois, ele abençoa, ele coloca uma bênção especial sobre esse dia, o sétimo dia, o dia do Senhor. E por último, ele santifica. Ou seja, ele separa, ele coloca à parte, ele destina esse dia como santo. Ele destina esse dia para uso religioso. Tá certo? E aí a gente faz a pergunta: se Deus separa esse dia para uso religioso, ele separa esse dia para uso religioso de quem? Da criação, das criaturas. Lembra que Jesus falou? O sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, quando Deus santifica esse dia, o sétimo dia, ele está santificando para quem? Para o homem. Tá certo? Ele está separando esse dia como uso santo, como uso religioso para quem? Para o homem. Isso que é fantástico. Porque esse dia de regozijo, de alegria, em que Deus se alegra por ter terminado a criação, nesse dia ele convida ali Adão e Eva para celebrar com ele esse dia. Para se regozijarem, para se alegrarem na criação que foi feita. Para passar um momento de comunhão, de adoração junto com o Criador. E é por isso que a gente consegue entender as palavras de Jesus lá em Marcos.
né? O sábado foi estabelecido por causa do homem. O quê? Deus estabeleceu esse dia, separou para que toda a criação pudesse parar, acalmar, fugir da correria, e neste momento pudessem tomar alento, receber as bênçãos de Deus que ele depositou sobre esse dia, e também utilizar esse dia para adoração, para o quê? Para uso religioso. Tá certo? Então a gente vê que aquilo que Cristo falou lá em Marcos remete totalmente à criação. O dia do Senhor como memorial dessa criação realizada por Deus. E aí, avançando aqui, a gente percebe, né? Em cada dia, Deus criou algo. Mas no sétimo dia, ele não cria nada. No sétimo dia, em vez de criar algo, ele estabelece o sábado como um memorial de tudo aquilo que foi criado anteriormente. Tá certo? Então, aqueles conceitos que a gente viu inicialmente, o dia do Senhor como o dia de juízo, como o dia de julgamento, é bíblico. E o dia do Senhor, como o sétimo dia, como o dia separado por Deus, no qual ele descansou, abençoou e santificou, também é um conceito bíblico. Muito bem. Então, olha o que diz aqui para a gente esse texto aqui. Deus estabeleceu o ciclo semanal de 7 dias, que não é regido por nenhum astro. Ou seja, o ano, quem rege o período de um ano é o Sol, tá certo? É o tempo que a Terra, né, dá a volta em torno do Sol. O que rege os meses 30 dias, né, de acordo com o calendário lunar. 30 dias para cada mês. É a Lua, ela que vai reger o mês. Agora, o que, que rege a semana? Tem algum astro que vai reger a semana, o período de 7 dias que foi estabelecido na criação? Ou seja, não existe nenhum astro, nada que possa interferir ou determinar esse período de 7 dias. Esse período de 7 dias foi estabelecido pelo próprio Deus. Ele que firmou esses 7 dias. E ele permanece inalterado desde a criação. Teve até uma época na Revolução Francesa, né, que eles quiseram fazer uma semana de 10 dias, mas aí não deu certo. Eles acabaram voltando para os 7 dias. Por quê? Foi algo que o próprio Deus estabeleceu, tá certo? E ele estabelecendo no sétimo dia, o seu dia, o dia do Senhor, ele não iria permitir que esse dia ficasse o quê? Esquecido, ficasse obliterado, tá certo? Pelos homens, ou de alguma maneira querendo, né, pisar esse dia ou tirar esse dia da semana. Então, se não unicamente por sua palavra e vontade, esse dia estabelecido na criação deveria ser para sempre uma lembrança para o homem de que existe um Criador. A cada 6 dias de trabalho, cessar suas obrigações seculares no sétimo dia testemunha a respeito do memorial da criação. Ou seja, cada vez que nós celebramos o sábado, o sétimo dia, descansando, recebendo as bênçãos desse dia, santificando esse dia, nós estamos o quê? Sendo testemunhas de que existe um Deus criador, tá certo? Porque não tem nada que possa dizer que o sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor é sagrado, a não ser o Deus que o estabeleceu. E esse Deus é o que criou todas as coisas. Citando aqui Martinho Lutero, ele diz o seguinte: conclui-se a partir disso, disse ele, que se Adão houvesse permanecido em sua inocência, ainda assim teria santificado o sétimo dia, ou seja, naquele dia ensinaria seus filhos e os filhos de seus filhos qual era a vontade de Deus e como ele deveria ser adorado. Louvaria a Deus, daria ações de graça e apresentaria ofertas. Nos outros dias lavraria o solo e cuidaria do gado. Ou seja, o próprio Martinho Lutero ele fala, lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, que o sábado sendo dado como um presente para a humanidade, mesmo que Adão ali tivesse permanecido na sua inocência, sem pecado, ele iria transmitir esse ensinamento, esse preceito do dia do Senhor para toda a sua posteridade, tá certo? Para toda a sua descendência. Nos 6 dias ele iria lavrar o solo, ia cuidar do gado, mas no sétimo dia ele iria separar para adoração. Agora, olha só que interessante, vamos avançar aqui no nosso estudo. Segundo J.N. Andrews, a declaração abençoou Deus o sétimo dia e o santificou não é, na verdade, um mandamento para a sua observância desse dia, mas sim o registro de que tal preceito foi dado a Adão. Pois, como Criador, separaria para uso santo o dia de seu descanso se aqueles por quem o dia seria usado não soubessem nada a esse respeito? Ou seja, será que Deus ele iria separar o sétimo dia para uso santo, tá certo? O dia do seu descanso, e não iria comunicar a ninguém isso? Que foi o que a gente viu, né? Deus falou. O próprio Senhor Jesus ele disse: o sábado foi estabelecido por causa do quê? Do homem, tá certo? Então Deus tornou conhecido a Adão que o sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor, deveria ser um dia ali para ser santificado.
tá certo? Mas quando nós olhamos aqui em Gênesis, no capítulo 2, verso 3, esse não é um mandamento, ele é um preceito, tá certo? E o que é o preceito? O preceito é uma norma, é uma regra de prática, não é uma lei, mas é algo que foi, olha, faça isso, tá certo? E isso foi dado a quem? A Adão. Aqui no comentário bíblico do Dr. Land, no volume 1, na página 197, ele diz o seguinte: se não tivéssemos nenhuma outra passagem além de Gênesis capítulo 2, verso 3, não haveria dificuldade em deduzir a partir dela um preceito de observância universal do sábado, ou sétimo dia, para ser dedicado a Deus como tempo santo por toda a raça, para quem a terra e a natureza foram especialmente preparadas. Sem dúvida, os primeiros seres humanos devem ter ficado sabendo disso. As palavras santificou não fariam sentido de outro modo. Elas seriam destituídas de qualquer significado, a menos que tivessem sido dirigidas a alguns que receberam a ordem de santificá-lo. Percebe? Então, quando Deus diz ali que ele santifica esse dia, tá certo? Ele coloca, né, a sua bênção e santifica esse dia, ele santifica para alguém, tá certo? Ele tem que santificar para alguém. E para quem que ele santifica esse dia? Para as criaturas, para quem ele havia criado. Adão e Eva como representantes do quê? De toda a humanidade. E esse preceito ele deveria ser o quê? Passado adiante por toda a descendência de Adão e Eva. Tá bom? Então aqui o próprio Dr. Land diz que o preceito de observância do sábado ele é um preceito o quê? Universal. Tá bom? Então vamos avançar aqui no nosso estudo, onde diz o seguinte: aqui a gente pode entender que no sétimo dia, ali, Deus sentou com Adão e Eva e passou esse preceito para ele. Tá certo? Ensinou ele a respeito do dia do Senhor. Deixou muito claro para Adão e para a Eva que esse dia deveria ser um dia o quê? De descanso, deveria ser um dia para receber as bênçãos de Deus e deveria ser um dia separado para uso santo. E ele passou, ele transmitiu esse preceito para o nosso pai primeiro lá, Adão. E aí, quando a gente agora vai para a questão da formação do povo, o dia do Senhor na formação do povo, a gente viu até aqui agora o sábado como o sétimo dia, o memorial da criação. Tá bom? Agora a gente vai ver o dia do Senhor como na formação do povo de Deus. Quando a gente olha aqui essa escala cronológica, né? Ela não está exatamente, mas é um conceito meio que as pessoas entram em harmonia, tá certo? Desde 4000 antes de Cristo em diante. Então, de Adão até Israel, olha que coisa impressionante. Adão, ele viveu até Lameque, que era pai de Noé, ter 56 anos. Depois, Lameque, ele viveu até Sem, filho de Noé, ter 93 anos. Sem, ele viveu até Abraão, ter 150 anos de idade. E assim nós chegamos até Abraão, o pai da fé. Então, se Deus havia estabelecido o sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor, como um dia para ser santificado, será que Adão teria levado isso adiante? Ele teria ensinado isso aos seus filhos e aos seus netos, né? E aos seus bisnetos e trinetos e tataranetos, ou seja, até o período em que Lameque ele tinha 56 anos, Adão estava vivo e ensinava a respeito do sétimo dia como o dia do Senhor. Ele ensinava que o sábado era o dia abençoado por Deus, o dia que deveria ser um dia de regozijo e o dia que deveria ser separado para uso santo. Lameque, que era pai de Noé, ele viveu até Sem ter 90, ter 93 anos. Tá certo? Então, assim, Sem, filho de Noé, tinha 93 anos e Lameque ainda estava vivo. E será que Lameque passou para Noé, que também passou para Sem, tá certo? Já Sem, que viveu bastante, né? Diz até a tradição judaica que o Melquisedeque que encontra Abraão, que Abraão ali leva, diz que na tradição judaica esse Melquisedeque na verdade é Sem, tá certo? A Bíblia não confirma, mas a tradição judaica diz que esse Melquisedeque que aparece ali, ele é Sem. Ou seja, Sem viveu até Abraão ter 150 anos. Será que Sem não teria deixado claro para Abraão também aquilo que ele recebeu do seu avô Lameque, que recebeu de Adão, que o sétimo dia era o dia que deveria ser separado para adoração, era o dia do Senhor? Olha o que a Bíblia fala a respeito do testemunho de Noé. Quem que pode ler para a gente? Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Quem quiser adiantar e já procurar também Gênesis capítulo 9, verso 26, fique à vontade. Tá bom?
O primeiro texto é Gênesis 6, verso 8 e 9. Quem encontrar, pode ler para a gente, por gentileza. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Tá certo? Agora, eu faço uma pergunta. É interessante esse termo que fala que Noé ele andava com Deus, porque se você volta na genealogia, você vai ver que o último que andou com Deus foi Enoque. Tá certo? E Enoque ele foi levado para o céu. Então, Noé ele andava com Deus também. Agora, será que Noé, andando com Deus, sendo justo, íntegro, no meio de um povo que era corrupto, será que ele ainda preservava o dia do Senhor como um dia santo? Para ele andar com Deus, ele não poderia fazer isso desprezando os ensinamentos de Deus, desprezando o dia que o Senhor estabeleceu lá na criação. Tá certo? Então, Noé, ele santificava o sétimo dia. Agora, olha o testemunho de Sem, no capítulo 9, verso 26. Quem que encontrou? Pode ler para a gente, por gentileza. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã, lhe seja servo. Bendito seja o Deus de quem? De Sem. Ou seja, essa expressão que Noé ele vai dar, ele não usa nem para Cã e nem para Jafé. Porque Jafé ele vai habitar debaixo das tendas de Sem. Tá certo? Mas Sem ali é o quê? Bendito seja o Deus de Sem. O que revela que Sem também tinha o mesmo caráter de Noé. Era íntegro, tá certo? E andava com o Senhor. Porque Noé não poderia falar que Deus era o Deus de Sem se Sem não andasse com o Senhor. Agora, se Sem andava com o Senhor, será que ele também preservava o dia do Senhor como um dia santo? Nesse dia, ele obedecia o preceito que foi dado lá na criação? Porque a gente viu, o que existe em Gênesis 2 não é um mandamento, é um preceito, tá certo? É uma prática. Aquilo que nós precisamos fazer. Mas não é uma lei, não é um mandamento. Agora, o testemunho de Abraão, Gênesis capítulo 26, verso 5, olha o que está escrito lá. Eu vou ler aqui pra gente. Em Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão, aqui Deus falando com Isaac, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, olha o testemunho que o próprio Deus dá de Abraão, o pai de Isaac. Ele guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora, será que Abraão, tendo esse testemunho a respeito de Deus, não santificava também o dia do Senhor? Será que Deus poderia falar isso de Abraão se ele não santificasse o dia que o Senhor estabeleceu para ser um dia de alegria, de regozijo, de descanso, de bênção, um dia santo? Então a gente percebe assim que de Adão até a Israel, o dia do Senhor, ele estava presente. Porque se não estivesse, nós não poderíamos ter esse testemunho que é dado a respeito dessas personalidades dele. Tá certo? E mais, o tempo revela que teve, né, tempo suficiente para Adão passar esse conhecimento a respeito do dia do Senhor para Lameque, que passou para Noé, que passou para Sem e que chegou até Abraão. Ou seja, a gente cobre aqui quase 2000 anos de história, tá certo? E o dia do Senhor ele é preservado. Não é fantástico isso? Olha como Deus ele trabalha, né? De uma maneira perfeita. Ele preserva aquilo que ele estabeleceu. Então, quando a gente falou a respeito aqui, né, do dia do Senhor como a formação do povo, a gente viu que os patriarcas, eles estavam cientes a respeito do dia do Senhor. Tá bom? Agora, o povo de Israel, será que ele também estava ciente a respeito do dia do Senhor? E aqui é interessante, porque a gente sabe que quando Jacó desceu para o Egito, né, 70 pessoas, cerca de 70 pessoas desceram ali para o Egito, ele e a sua família, eles ficaram um bom tempo ali, né? Cerca de 380 anos, soma mais o tempo de peregrinação em Canaã, 360, 340 anos, ao todo dá 400 anos, tá certo? Mas o tempo que eles ficaram escravos ali no Egito não chegou aos 400 anos, mas foram 300 e poucos anos, ou seja, algumas gerações ali passaram. E ali, naquele período em que eles foram escravizados no Egito, a gente pode falar, poxa, ali se perdeu alguma coisa, tá certo? Da adoração ao Deus verdadeiro.
Mas olha que coisa impressionante a gente encontra aqui em Êxodo, agora no capítulo 5, dos versos 2 a 9, eu vou ler aqui pra gente. Quando Moisés se apresenta ali, né, diante do faraó, para libertar o povo de Israel, ele diz, né, deixai meu povo ir. E aí o faraó vai responder para ele, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quando a gente olha essa frase aqui do faraó, ela é a primeira declaração ateísta que a gente encontra na Bíblia, né? Eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor? Tá certo? Mas essa declaração aqui do faraó revela algo a mais. Lembra que o sétimo dia, o dia do Senhor, ele foi estabelecido como memorial do quê? Da criação. Tá certo? Existe um Deus criador. Quando o faraó diz quem é o Senhor e não conheço o Senhor, o que ele está dizendo? Eu não conheço o Criador. Eu não sei quem é o Criador de quem você está falando. E isso traz para a gente o quê? Que Faraó não tinha ciência nenhuma a respeito do dia do Senhor. Porque se ele tivesse, ele saberia que o Senhor que mandou libertar o povo é o Criador. Tá certo? E ele estabeleceu um dia para ser o memorial da sua criação. Então, com essa declaração, Faraó está dizendo: eu não conheço o Senhor. Eu não sei quem é esse Senhor que você está falando. Eu não vou deixar Israel sair. E eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, no verso 4, lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. E aí aqui tem um ponto interessante. Lembra que o descansar de Deus no sétimo dia foi o quê? Cessou o seu trabalho, tá certo? Aqui no verso 4 de Êxodo 5, olha o que Faraó fala. Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Você percebe uma ligação? O que está querendo dizer aqui entre linhas o Faraó? O povo ele trabalhava direto. Ele não tinha mais o sábado para receber as bênçãos do Senhor, para santificar esse dia. Eles trabalhavam direto. Eles tinham perdido essa referência. Por isso aqui que o Faraó fala: por que você quer interromper o trabalho do povo? O trabalho do povo? E olha que coisa mais interessante no verso 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís nas suas tarefas. Olha que coisa impressionante. Quando Moisés e Arão eles descem ao Egito para libertar o povo, uma das primeiras coisas que eles fazem é restabelecer o sábado como o dia do Senhor. Porque o faraó está falando aqui, ó, vocês querem interromper o trabalho do povo. E aí no verso 5, quando a gente olha na versão da Almeida, revista e corrigida, diz assim, e disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Na tradução da King James, em inglês, fica mais claro ainda, porque o abandonar ali é rest, que é o quê? Descanso, tá certo? E essa palavra no hebraico é o Shabat, lá de Gênesis capítulo 2, verso 3. Então, o que Moisés ali estava fazendo? Estava fazendo o povo santificar o dia do Senhor, porque eles haviam perdido de vista. Eles estavam tão escravizados, eles estavam imersos ali, né, no trabalho, na correria, na loucura, e eles não tinham mais tempo para santificar o sábado. Então, uma das primeiras coisas que Moisés faz é levar o povo a santificar o dia do Senhor. E aí Faraó começa a contender com ele, tá bom? Aí no verso 5 ele vai continuar dizendo: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirei dela. Estão o quê? Ociosos. E por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras o quê? Mentirosas. Ou seja, eles estão ociosos. Ou seja, eles querem um dia para ficar o quê? Ocioso. Esse povo é um povo preguiçoso, eles não querem trabalhar. Essa é a ideia do faraó. Tá certo? Ele vai depois dizer, não deem ouvidas a palavras do quê? Mentirosas. Ou seja, Moisés dizendo que existe um Deus criador, o Senhor que criou todas as coisas, é mentira. Moisés dizendo que esse mesmo Deus estabeleceu o seu próprio dia, o dia do Senhor, para ser um dia santo, para ser um dia de abstenção de trabalho, é o quê? É mentira.
É isso que o faraó está querendo dizer. Então aqui a gente consegue perceber que o dia do Senhor, o sétimo dia, o sábado, ele tem um princípio libertador. É um dia para o trabalho não te escravizar. É um dia para você descansar, para você se apartar dos seus afazeres seculares, ter alegria, ter alento nesse dia e ter comunhão com Deus. Tá certo? Então aqui a gente já percebe esse princípio libertador do dia do Senhor na formação do povo de Israel. Agora que se tornou uma grande nação, mesmo escrava, agora ali Moisés desce e busca resgatar, né, a verdade, a luz da verdade para o povo de Israel. Tá bom? Então aqui fica claro que uma das primeiras coisas que Moisés faz ao descer para o Egito é fazer o povo o quê? Santificar o dia do Senhor. Mas aí agora, olha só, vamos ver o segundo princípio aqui do dia do Senhor na formação do povo de Deus, que é o princípio provedor de Deus no dia do Senhor. Tá bom? Então olha o que diz aqui pra gente em Êxodo capítulo 16, do verso 1 a 4. Partiram de Elim, aqui eles já haviam sido libertados, tá certo? Já foram libertos e agora eles estão no deserto. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora, vem aqui, meus irmãos. Olha que interessante. O povo, primeiro, um povo ingrato, né? Era escravo no Egito, foi libertado pelo poder de Deus e agora está reclamando aqui para Moisés e para Arão, né? Indiretamente reclamando do próprio Deus. Preferiam até morrer, né? Do que ali continuar nessa jornada que eles estavam. Só que Deus, ele diz o quê? Ele faz uma promessa. Ele fala: eu vou fazer chover pão do céu. Só que quando ele diz que ele vai fazer chover pão do céu, tem um propósito isso. Qual que é o propósito? Lógico, é alimentar o povo, tá certo? Mas tem um propósito a mais. Olha lá no verso 4. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E agora eu pergunto para vocês, que lei é essa? Porque até aqui a gente não chegou ainda no Sinai. Isso revela para a gente, meus amigos, que a lei, ela é eterna. Tá certo? Não foi porque ela foi formalmente apresentada para o povo ali no Monte Sinai que ela não existia antes. Ela sempre existiu. E aqui é a prova disso. Deus está falando, ó, eu vou pôr à prova se anda na minha lei ou não. Lembra que a gente falou lá dos patriarcas? O que foi dito a respeito de Abraão? Que ele guardava os preceitos, os mandamentos e o quê? E a lei. Tá certo? Então já existia a lei moral ali. Ela só não estava o quê? Formalmente, né, apresentada ao povo, mas ela já existia. Mas até aqui o que nós vimos a respeito do dia do Senhor não é como lei, é como preceito. Tá bom? Preceito. Então olha o que diz lá no verso 5. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então Deus iria fazer chover pão do céu, todos os dias o povo iria recolher ali esse pão, e no sexto dia eles iriam recolher o dobro, tá bom? E aí em Êxodo capítulo 16, do verso 19 a 21, diz o seguinte: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte, ou seja, aquilo que você colher no dia, coma no dia. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. Ou seja, apodreceu. De um dia para o outro, apodreceu completamente esse pão. E Moisés se indignou contra eles. Tá certo? Olha que povo teimoso, né? Primeira coisa, foi liberto, começa aqui a questionar a liderança de Moisés e Arão. Começa a reclamar de Deus. Vai percebendo esse comportamento. Tá certo? Foi manifestada a graça divina para aquele povo, mas eles começam a reclamar. Então Deus dá uma ordenança: olha, vocês vão recolher a cada dia, mas não deixe para o dia seguinte. O que o povo faz? Desobedece, tá certo? Eles desobedecem, guardam para o dia seguinte e ali apodrece o maná que eles haviam recolhido. No verso 21, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Tá bom? Agora, olha a sequência desse texto. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um,
E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, porque tinha apodrecido da última vez, lembra? Eles colheram mais do que podia, de um dia para o outro apodreceu. Quando no sexto dia eles colheram o dobro, então eles falaram, vai apodrecer de novo, Moisés vai vir aqui e vai brigar com a gente. Vamos reclamar lá com ele. No verso 23, Moisés respondeu a eles, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, ou seja, o sétimo dia, tá certo? É repouso. Ele vai dizer, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Então, olha que coisa fantástica que Deus está fazendo aqui para instruir o povo. Ele diz que a cada dia você tem que colher a sua parte e não guardar para o dia seguinte, porque senão vai apodrecer, vai estragar. O povo não obedeceu. Colheu mais do que podia, guardou para o dia seguinte, apodreceu. Mas no sexto dia, eles deveriam colher em dobro, porque no sábado não iria cair. E da sexta para o sábado, miraculosamente, Deus preservava esse alimento para eles. Deus cuidava desse sustento deles. E não apodrecia nem cheirava mal. Percebe como Deus está lidando de uma maneira didática com o povo? Ele quer que o dia do Senhor seja uma bênção. Seja um dia de alegria, de regozijo. Não um dia para você ficar preocupando o que eu vou comer, o que eu vou trabalhar para trazer aqui para dentro da minha casa e agora eu vou fazer para eu me alimentar. Não, ele vai cuidar disso para você. A lição que é dada aqui através desse relato do maná é que Deus, ele é o nosso provedor. E no dia do Senhor, se nós seguirmos a sua orientação de separar esse dia para o dia santo, ele vai cuidar de nós. É isso que ele está querendo dizer. Nós não precisamos nos preocupar. Ele vai cuidar de nós. Se nós nos atentarmos para a sua vontade. Então aqui o povo colheu em dobro na sexta-feira, no sábado sobrou e não apodreceu. E Moisés ele fez questão de dizer, amanhã é repouso, é o santo sábado de quem? Do Senhor. Tá certo? Ele sempre remete, isso que é interessante. Ele não fala que o sábado é do povo. Ele não fala que o sábado é dos hebreus. Ele fala, o sábado é de quem? Do Senhor. Tá certo? Esse foi o dia que ele estabeleceu lá na criação. Esse é o memorial da criação. E aí depois, olha o que ele diz aqui no verso 27 até o 30. E aconteceu ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. O povo teimoso, né? Saíram no sétimo dia para colher. Então disse o Senhor, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembra lá que no outro texto que a gente leu, lá no verso 4 dizia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, Deus ele ia fazer o pão chover do céu para alimentar o povo, mas também para provar, colocar eles à prova, se eles iriam andar nos preceitos de Deus, se eles iriam andar segundo a vontade de Deus. E o que aconteceu com o povo? Eles foram reprovados. Deus diz, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, até quando vocês vão continuar pisando o dia do Senhor? Até quando vocês vão continuar transformando o dia do Senhor no seu dia? No verso 29 ele diz o seguinte, vede, visto que o Senhor vos deu o sábado. E aqui é interessante, o dia é do Senhor, mas ele faz o quê? Ele dá para nós. Ele nos concede, tá certo? A propriedade é dele, mas ele nos concede. Lembra da criação? Um dia para se alegrar, um dia para você descansar, um dia para você santificar. É para isso que ele foi nos dado. Assim como o Senhor Jesus disse. Visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Agora percebe uma coisa aqui. Como que era difícil do povo obedecer? Deus ele havia dado o sábado na criação. O sábado ele foi preservado pelos patriarcas. Quando Moisés desce ao Egito, o sábado, eles sabiam que era o dia para ser santificado, era o dia do Senhor. Mas o povo ele insiste o quê? Em desobedecer. E aí precisou o quê? Moisés chamar de novo a atenção deles, né? Fique cada um no seu lugar. E aí a gente percebe que coloca uma carga sobre o sábado. Tá certo?
aquele dia que era para ser um dia de regozijo, de alegria, de comunhão, de santificação, ficou o quê? Se tornou um fardo. Por quê? Porque as pessoas insistiam em transgredir esse preceito. Insistiam em tomar aquilo que é de Deus para si próprio. Mas dessa maneira repousou o povo no sétimo dia. Ou seja, só desse jeito então que eles repousaram, eles cessaram o trabalho. Agora olha que coisa interessante. Até aqui, se vocês perceberam que a gente não falou de lei, a gente só falou a respeito do dia do Senhor na sua criação e como desde a criação até a formação do povo de Deus, o sétimo dia era o dia do Senhor. Ou seja, é o dia do Senhor, né? É o dia do Senhor. Agora olha o que diz aqui pra gente em Êxodo capítulo 19, tá bom? Antes de entregar a lei, Deus vai reunir o povo, ele chama Moisés e ele fala o seguinte: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, antes de entregar a lei, Deus ele reúne o povo, pede para Moisés reunir o povo, e ele diz: olha, você vai falar isso para eles. Se é uma condição, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardardes o meu conserto, ou seja, a minha aliança com vocês, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, vocês vão ser um povo especial, tá bom? E aqui é interessante que Deuteronômio vai falar que o povo não era o mais forte, não era o mais bonito, não era o mais rico, pelo contrário, era o menor. Mas Deus escolheu esse povo para ser o quê? Propriedade peculiar dele, um povo santo, um reino de sacerdotes. Tá certo? Então, antes de Deus ali entrar nessa aliança com o povo, ele diz: olha, eu libertei vocês, ou seja, a graça foi oferecida, vocês foram libertos da escravidão, mas agora existem uns termos para vocês entrarem nessa aliança comigo. E aí o que acontece? A gente vai para os 10 mandamentos. Tá certo? Êxodo 20. Então, Êxodo 19. Deus lembra a graça que foi manifestada a eles, na libertação deles. Deus não pediu para eles obedecerem nada para eles serem libertos. Tá certo? Deus libertou unicamente pela graça e pela misericórdia e pela aliança que ele havia feito com Abraão. Por isso. Agora, ele vai falar, para vocês serem a minha propriedade peculiar, reino de sacerdotes santos, vocês precisam agora atender aqui os termos dessa aliança. E ele apresenta os 10 mandamentos. E aí, quando a gente olha os 10 mandamentos, são sempre aquela visão das duas tábuas, tá certo? As duas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Na primeira tábua, a gente tem os 4 primeiros mandamentos relacionados à questão vertical, né? A nossa adoração a Deus, o nosso amor a Deus. E a segunda tábua tem os outros 6 mandamentos com relação ao próximo, tá certo? A nossa relação horizontal, o nosso amor com o nosso próximo. Então a gente sempre vê as tábuas nessas duas disposições. A primeira tábua, os mandamentos relacionados a Deus, e a segunda tábua relacionados ao próximo. E eu quero chamar sua atenção para algo impressionante aqui agora. Então a gente tem na primeira tábua, eu dividi aqui nas partes de cima, a primeira tábua e a segunda tábua, tá bom? Só que da primeira tábua eu tirei o mandamento do sábado. E olha que interessante isso. Quando a gente fala a respeito do mandamento do sábado, do verso 8 até o 11, ele diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá certo? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí você fala, mas qual que é o dia do sábado? Porque sábado significa descanso, tá certo? Qual que é esse dia de descanso? É o primeiro dia? É o sexto dia? Ele diz, é claro no mandamento, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então ele deixa claro que o sétimo dia, esse é o sábado do Senhor. Teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui ele faz uma lembrança do quê? De Gênesis 2. Tá certo? Agora, olha que coisa impressionante. A gente falou, primeira tábua, mandamentos relacionados a Deus. Tá certo? Segunda tábua, mandamentos relacionados ao próximo. Só que o sábado, ele demonstra tanto o nosso amor a Deus quanto ao próximo. Ele é o elo que une os mandamentos relacionados a Deus com os mandamentos relacionados
ao próximo. E aí você fala, mas por que, já que você está falando isso? Porque no verso 10 diz assim, ó, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem mesmo quem? O estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, até mesmo aquele que não faz parte do povo de Deus, se ele estiver dentro das suas portas, nesse dia, ele vai santificar o dia do Senhor para ter o conhecimento do Deus verdadeiro, que é o Deus Criador. Olha que fantástico. Quando nós santificamos o dia do Senhor, nós tanto demonstramos o nosso amor a Deus, quanto o nosso amor ao próximo. Porque o próximo também tem o direito de receber a bênção desse dia, de santificar esse dia. Mesmo que ainda, né, ele não tenha o entendimento de quão grande é esse dia, o dia do Senhor. Mas através do seu testemunho, ele pode experimentar um pouquinho. Tá certo? E aqui a gente vê uma questão interessante que é assim, o mandamento ele começa com o quê? Lembra-te. Tá certo? Por que que lembra? A gente já viu. O sábado já tinha sido estabelecido lá atrás. Tá certo? Você só pode lembrar de algo que já foi dito. Tinha sido dito para Adão. Adão passou esse ensinamento para sua descendência. Sem passou esse ensinamento para sua descendência até Abraão. E todos os patriarcas guardaram essas palavras. Então, quando chega aqui, lembra-te daquilo que foi feito lá na criação. O Deus Criador. Ele descansou nesse dia, ele quer que você também descanse. O Deus Criador separou esse dia para adoração, para uso santo, religioso. E ele quer nesse dia ter um encontro pessoal com você. Tá certo? Lógico, ele quer ter um encontro todos os dias. Todos os dias nós devemos adorar a Deus. Mas existe um dia que ele disse que é seu. O 7º dia, o sábado do Senhor. Tá bom? Então, principalmente nesse dia, nós devemos adorar a Deus. E aí, olha que ponto interessante. Você percebeu que o sábado ele teve que ser colocado na lei por conta da desobediência do povo de Deus? Eles não guardavam o preceito. Quando é dado lá em Gênesis, era o preceito, tá certo? Era uma prática. Só que pela insistência do povo em desobedecer, Deus teve que fazer o quê? Estabelecer uma formalidade, tá aqui. Agora não tem como vocês continuarem nessa transgressão. Porque tá na lei, tá escrito. Tá certo? A gente tem até um ditado, né? Se tá escrito, tem que ser cumprido. E Deus fez questão de escrever os mandamentos com o seu próprio dedo. Agora, a questão do sábado aqui, na lei, é a primeira vez que a gente está falando do sábado na lei. Até que a gente não falou do sábado na lei. A gente percebe que esse dia, o dia do Senhor, estabelecido por Deus, era para ser um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia para estarmos juntos de Deus. Mas pelo fato da gente se esquecer disso, do Criador, Deus teve que colocar esse mandamento no centro da sua lei. E quando a gente compara, né, o mandamento a respeito do dia do Senhor com os demais mandamentos, olha o tamanho dele comparado com os outros. Devido à importância que ele tem. Devido a ele expressar o nosso amor a Deus e o amor também ao próximo. Tá bom? Qual, então, que é o motivo pelo qual nós devemos lembrar do dia do Senhor para santificar? Para separar para uso santo? No verso 11, é claro, ele repete de novo aquelas 3 marcas que estavam lá em Gênesis 2, verso 13. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia o quê? Descansou, ou seja, cessou o trabalho. E, portanto, agora ele quê? Coloca uma bênção especial sobre esse dia e separa esse dia para uso o quê? Santo religioso. Tá certo? Então, o lembrete do dia do Senhor, o sábado, o 7º dia, nós devemos adorar o Criador. Ele é o único mandamento que carrega o nome do Senhor. Nos outros não tem. Tá certo? Ele é o único mandamento que carrega ali a função de Deus. Qual que é? Criador. Os outros não. Você pode falar, não tem outros deuses diante de mim, mas você pode ter qualquer outro Deus. Você pode fazer, não vou fazer imagem de escultura de nenhum Deus que existe. Mas pode não adorar o Deus verdadeiro. O 7º dia, o dia do Senhor, é o único que faz menção ao Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. Tá bom? Então aqui a gente percebe, o sábado ele é estabelecido por quê? Por conta da dureza do coração, da dureza de serviço do povo de Deus. Então teve que ser colocado como centro ali dos mandamentos de Deus. Agora, recapitulando esse nosso estudo, meus amigos, a gente viu aqui o sábado, o dia do Senhor, como questão, como conceito escatológico e também como memorial da criação. Tá bom? Vimos também a questão do dia do Senhor na formação do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, ele foi incumbido de guardar esse dia como memorial da criação e como o dia também separado por Deus
para a adoração. Ele foi confiado a um povo especial, tá certo? O povo de Deus. Então, recapitulando, o dia do Senhor ele é escatológico. Nós vimos aqui alguns textos dos profetas menores que falam a respeito disso. O dia do Senhor é também o sétimo dia, o sábado. Nós vimos na criação. O dia do Senhor foi estabelecido na criação antes da lei ser dada formalmente. Tá certo? Ele já existia. Os patriarcas de Israel conheciam o dia do Senhor antes da lei ser dada formalmente. O dia do Senhor foi utilizado como teste de obediência para Israel. O dia do Senhor faz parte da lei moral de Deus. O dia do Senhor na lei moral é o memorial da criação que aponta para o Criador. E por último, o dia do Senhor é o mandamento que une as duas tábuas da lei, o amor a Deus e ao próximo. Tá certo? Então, esse é o resumo do nosso estudo de hoje, o dia do Senhor, da criação até a formação de um povo. Tá certo? E aqui, para a gente finalizar, o sábado foi estabelecido por Deus como um dia santo, um dia de adoração ao Criador. Santificar esse dia conforme o preceito e mandamento de Deus é testemunhar que o Deus a quem adoramos e servimos é o Deus da Bíblia. O sábado é um presente de Deus para a humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, o sábado foi dado aos descendentes de Adão como memorial da criação e também como um dia de alento e descanso, um dia para se regozijar. Nunca foi o propósito de Deus que o sábado se tornasse um fardo para o seu povo, nem que o sábado se tornasse o dia da proibição. Mas uma vez que falhamos em obedecer os preceitos do Criador, esse dia foi estabelecido no centro da lei de Deus, para sempre lembrar ao povo que, apesar de ser um presente, esse dia pertence ao Senhor. O sábado é um dia especial do encontro entre o Criador e as criaturas. Longe de preocupações e ocupações, um porto seguro onde podemos descansar e adorar ao final de cada semana. Tá bom, meus amigos? Esse aqui foi o nosso primeiro estudo, o Dia do Senhor, falando aqui a respeito da criação até a formação de um povo. Na próxima sexta-feira, nós teremos o estudo O Dia do Senhor como sinal e advertência profética. Tá certo? Se programe para participar conosco sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Vai ser um prazer receber aqui vocês em mais um estudo. Nesse momento aqui, eu encerro o nosso compartilhamento e abro aqui para que vocês façam seus comentários, façam as suas perguntas relacionadas ao tema de hoje. Fiquem à vontade, tá bom? É para tirar dúvida, é? Isso. Se tiver qualquer questão, pode colocar aqui para a gente, tá bom? Não sei, quase que clareou, mas queria que fosse dado uma reforçada. Logo no início, quando você falou assim, preceito é diferente de lei, né? O sábado era um preceito. Aí, mais na frente, Abraão guardou os mandamentos, os preceitos, os estatutos e a lei. Para mim, era como se fosse tudo sinônimo. Por isso que eu pensei preceito igual a lei, não? Aí... Isso. A lei, ela é, vamos dizer assim, ela é obrigatória, tá certo? A lei você tem que cumprir. O preceito é uma recomendação. Então, o preceito, ele fala assim, ó, esse aqui é o preceito. Quando o sábado ele é estabelecido lá em Gênesis 2, ele é um preceito, tá certo? Ele é dado um presente, ó, sigam essa prática, sigam essa norma, tá certo? Mas por conta, né, e a gente vai ver, Abraão, eles seguiram, né, os patriarcas, eles seguiram a norma, só que quando o povo aumenta muito, né, quando explode, aí o que acontece? Começa a rebeldia, né? Então, eles não querem mais seguir o preceito. Então, para que Deus consiga preservar, o que ele precisa fazer? Ele coloca uma lei. Aí a lei é obrigatória, tá certo? Você tem que cumprir aquilo. Agora esclareceu bem. E graças a Deus nós temos nosso Senhor Jesus Cristo que cumpriu tudo, né? Deus seja louvado, porque ninguém consegue guardar o sétimo dia, o dia do Senhor, como se deve. Verdade. Aqui eu estava olhando, né? Essa aí também me chamou a atenção, né? Porque a gente fala é um princípio, né? As leis de Deus são baseadas nos princípios e são eternos os princípios, né? Então essa formalização da lei, né? Deu para entender por que o sábado foi colocado ali, né? Para formalizar entre os 10 mandamentos, mas que não seria necessário se nós aceitássemos nessa orientação de um Deus que é soberano, né? A questão é que às vezes a gente não coloca Deus como soberano na nossa vida.
e aí a gente deixa de guardar, né, os seus preceitos, né, os seus estatutos, os seus mandamentos. Então, a lei, ela tem essa força, né? É a questão de forçar realmente. E aí, a transgressão da lei é pecado, né? Assim, mas, na verdade, às vezes a gente transgride, né, o preceito, e o povo transgredia os preceitos que eles entendiam que era orientação divina, né? Mas uma coisa que eu queria, que eu anotei aqui no começo também do estudo, que era bom, aqueles que têm dúvida, né, sobre a questão da semana, né, nada na natureza, né, conduz, né, ao ciclo semanal, apenas a ordem divina é que estabeleceu o ciclo semanal, o ciclo de 7 dias. Então, para quem tem curiosidade, né, como isso está no nosso DNA, né, nós fomos criados para esse ciclo de 7 dias, né, trabalhar 6 dias e descansar no sétimo, procurar, né, ler sobre o ciclo circadiano, né, e septadiano também, que vai falar que inclusive a questão fisicamente, né, no sétimo dia o corpo pede esse repouso, né, esse descanso. É interessante, é muito interessante ver isso, né, dentro do nosso DNA, nossa constituição física, né, como que Deus criou. É isso mesmo. E até esse ponto que você colocou, Pretinha, vamos dar um exemplo aqui, né? Antigamente, todo mundo andava sem cinto de carro, não é? O cinto estava lá, ou seja, era para essa segurança. Mas muita gente não usava, até como não usa hoje. Mas aí o que aconteceu? Veio uma lei que falou assim, agora vocês são obrigados a usar o cinto. Se você não usar o cinto, você vai tomar multa. O que aconteceu? Aí o pessoal teve que começar a usar o cinto. Tá certo? Ou seja, já era algo que existia, já algo que era recomendado, era um preceito para sua segurança, mas você fazia o quê? Não, eu vou continuar andando sem. Então teve que vir uma lei para te levar, né, a cumprir ali o que foi pedido, que é para o seu próprio bem. Né? A gente pode fazer essa ilustração com relação ao Dia do Senhor. Né? Ele havia sido estabelecido, era um preceito dado, as pessoas não obedeciam, não guardavam, a gente viu aqui, né? No sétimo dia sai para procurar maná, e aí Deus falou, então peraí, agora vamos formalizar as questões aqui. Vamos colocar esses pontos aqui, porque agora que é regra, todo mundo está sabendo, não pode usar a desculpa de que não sabia. Tá? E aí outro ponto que a Damares comentou, que é importante, que é se fosse, né, o nosso próprio corpo, ele tem um ciclo, né, que exige, né, que a cada 7 dias a gente tenha esse descanso, né? Até o Robson colocou aqui, ó, até o nosso organismo necessita desse ciclo semanal, né, para não gerar estafa. Ou seja, Deus ele já programou isso, tá certo? Aí lembra das palavras de Jesus? O sábado ele foi feito por causa do homem, tá certo? Esse dia foi estabelecido para o homem, para que ele pudesse ter, né, esse organismo aí restabelecido, ter a sua bateria recarregada. E um ponto que é interessante é que muitas vezes, até a gente comentou, você comentou isso aqui, eu lembrei de uma coisa. Muitas vezes as pessoas podem entender a questão do dia do Senhor como um princípio, né, o sábado, o nome sábado, que significa descanso. As pessoas podem entender essa questão, que é um princípio que, dentro de 7 dias, você tem que escolher um, tá certo? Para você descansar. Então, existe essa ideia que você escolhe um dia, e esse dia nem vai ser o seu sábado. Mas, o que a gente viu claramente nesse estudo é que Deus ele definiu. O sábado é o 7º dia, tá certo? É o 7º dia. E ele vai repetir várias vezes. Em todos os textos que a gente leu, ele vai repetindo. O 7º dia é o quê? É o sábado, tá certo? Então, por mais que tenha essa questão, né, da gente ter um dia para ter, né, esse alento, para ser restaurado, né, e você pode escolher o dia que você quiser nesse ponto, mas o que Deus fala a respeito de um dia que ele separou para esse propósito, em especial, é o sábado, é o 7º dia, né? Então ali a gente já une o útil ao agradável, né? Porque realmente eu falo que o sábado ele é uma bênção. Uma vez um chefe me perguntou, um rapaz que trabalhava comigo, era meu chefe, ele falou assim, por que não pode ser qualquer dia? Eu falei assim, se Deus estabeleceu um dia, né, e ele chama esse dia de seu, né, o dia do Senhor, por que o ser humano tem que mudar esse dia e dizer, não, eu quero outro? Né? Então, também na lição de hoje ficou bem claro, né, que o dia não é meu, o dia é do Senhor, mas ele me deu de presente para que eu possa descansar, né, revigorar as energias. Então, sim, até nisso Deus assim, é maravilhoso, né, misericordioso, porque
o dia é dele, por isso, por ele ser soberano e Senhor, nós devemos guardar. É isso aí. Mas, na verdade, quem sai ganhando, né, com a Somos guarda nós. desse dia, com somos nós mesmos, né? Exatamente. Quando a gente olha, né, o sábado, muitas vezes a questão, a gente viu, né, a gente só foi falar da lei com relação ao dia do Senhor no final, né? A gente viu várias evidências ali que ele já existia antes e já era observado antes. Geralmente as pessoas têm essa questão, né? Eles olham o dia do Senhor como algo pesado, porque está na lei, né? Tá ali, pá. Então, tem essa ideia de, às vezes, de ter um peso, mas foi o que você falou, é um presente. E assim como todos os mandamentos, eles não visam a proibição, né? A proibição ali, ela existe para que a gente não incorra num mal maior, para que a gente não seja prejudicado e nem prejudique os outros, né? Ou seja, tudo o que está na lei de Deus, a Bíblia vai falar que os mandamentos não são pesados, né? Os seus mandamentos, eles não são pesados. E eles são bons, na verdade. Então, tudo isso incorre para o nosso próprio benefício, né? Então, assim, não tem o que a gente não por exemplo, gostar, né? Ou não querer para a nossa vida daquilo que Deus determinou. É porque eles são para nos proteger, né? Exatamente. Pra Para nos proteger até o corpo, você viu, né, Jamil? Até o corpo Uhum, precisa ter um dia para parar, que senão o corpo vai pifar. uhum. Se não fosse esse dia tão especial, do jeito que o ser humano é ganancioso, né? Do jeito que a gente vive hoje em dia, eu acho Ele que a não ia gente parar. ia morrer mais rápido, porque ia trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar. É A verdade. gente só para porque tem esse mandamento, e por mais que as pessoas neguem, né? A gente vê as próprias leis que elas foram elaboradas, né? Foram criadas baseado nisso, né? Sim, Que tem que ter um dia de descanso. exatamente. Não é como uma obediência, mas não deixa de estar ligado, né, Então, ao é um que Deus princípio, né? é um princípio criado por Deus, exatamente. Teve até um vídeo recentemente que rodou na internet aí, acho que no YouTube pode encontrar. Acho que é de um pastor batista, que ele faz uns cálculos a respeito daqueles que santificam o dia do Senhor. E ele vai fazendo esses cálculos, ele fala que aqueles que santificam o dia do Senhor, eles vivem acho que 11 anos a mais do que a maior parte das pessoas. Justamente por nesse dia eles descansarem, eles se absterem do trabalho, né? E também usarem esse dia para um propósito religioso, eles vivem, em média, cerca de 11 anos a mais do que a maioria das pessoas. Então, né, corrobora esse ponto aí de que realmente é muito importante para o ser humano, né? É importante. Né? O sábado, o dia do Senhor, ele foi dado para a humanidade. Né? Ele foi dado para Adão ali como cabeça da humanidade e deveria ser ali passado para toda a sua descendência. Fechado, meus amigos? Tem mais algum ponto que a gente queira colocar? Fique à vontade, tá bom? Senão a gente vai encerrar por aqui e na próxima sexta-feira a gente avança no nosso estudo aí, dessa vez agora tratando, né, o dia do Senhor como sinal e advertência profética. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrar então aqui com uma oração? Pretinha, você pode orar para a gente? Posso? Vamos lá. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nesse início de sábado, nas primeiras horas desse teu santo dia, nós podemos nos deter e ler a tua palavra, estudar acerca deste assunto, o dia do Senhor, e que o teu Santo Espírito possa esclarecer mais e mais a respeito dessa questão, dessa lei que está na Bíblia, mas que muito mais do que uma lei, é um princípio que veio junto com a criação do ser humano e é para o nosso bem, Senhor. Um dia de descanso, um dia para honrarmos, um dia para dedicarmos a Ti, porque neste dia o Senhor nos deixou o exemplo descansando, abençoando e separando, santificando esse dia. Que nós possamos, Senhor, encontrar todas as respostas às nossas dúvidas na Tua palavra, nas Santas Escrituras, e que possamos viver em obediência aos Teus mandamentos, aos Teus estatutos, e como Abraão, Noé, Sem e tantos outros patriarcas, alcançarmos também o testemunho de que somos fiéis e íntegros e que andamos nos teus caminhos, na tua verdade. Obrigado, Senhor, pela verdade revelada nas Escrituras, que nós possamos buscar entender e compreender e crescer, Senhor, na nossa jornada cristã. Amém. Abençoe cada um que participou deste estudo, aqueles que irão assistir também, que todos nós possamos chegar à compreensão dessa grande verdade, que sabemos que será
um divisor de águas no cristianismo, em um momento muito breve. E também pedimos, Senhor, que nos preparemos a cada dia para nos encontrarmos contigo. Essas bênçãos nós te pedimos, também pedimos a bênção do descanso para esta noite e a proteção dos teus anjos, e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.